pessoal, sejam bem-vindos, professora Alessandra Matias, e na aula de hoje nós vamos encerrar aí o assunto conjuntos. A gente viu operações com conjuntos, a gente viu conjuntos em intervalos, e nessa aula eu faço o fechamento trazendo o conjunto dos números reais. Se você não assistiu às aulas anteriores, vai ficar aí na descrição do vídeo para que você possa assistir, ok? Antes de eu começar, senta o dedo no like, dá aquela curtida, aproveita para se inscrever no canal. Pô, gente, ajuda a divulgar meu trabalho, né? Compartilha, manda para todo mundo aí que você está aprendendo matemática. Vem para aula. Olha só, vamos fazer uma brincadeira aí? Vamos pôr um pouco de história na aula de matemática? Ih, professora de matemática, falando de história, a coisa não vai dar boa. Vai dar boa sim, gente. Vai dar boa. Vamos brincar aí que vai te ajudar a memorizar, ó. Quando o mundo dos números foi criado, vamos imaginar assim, quando o mundo dos números foi criado, existiam apenas os naturais. E os naturais, eles eram muito felizes, gente. Quem eram os naturais? Os naturais eram os números que você conhece desde pequeno, né? O 0, o 5, deixa eu ver, 3 elevado a 2, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que é 9, o 1000, sei lá, 99, todos esses números eram os números positivos. E eles eram muito felizes, só que como tudo na história não é perfeito, e sempre tem um querendo brigar com o outro, né, gente? Deixa eu pegar outra caneta aqui, ó. É tanta caneta que a gente não sabe nem qual escolhe. Bom, um dia chegou um barquinho, né? E aí esse barquinho, ele tinha uma bandeira, era a bandeira Z. Professora, o que significa isso? Z são os números inteiros. Professora, por que não colocaram uma bandeira aí de inteiros? Por que puseram Z? Pois é, pessoal. Quem descobriu aí os números inteiros foi um alemão. Então, em homenagem a ele, colocaram Z aí nos números inteiros. Então, para você lembrar, fala zinteiros. Aí você não vai se confundir. Bom, os inteiros chegaram, né, e dominaram os naturais. Então, quem eram os inteiros? Eram os números negativos. Então, a gente tem aqui o menos 5, o menos 4, sei lá, o menos 399. O que aconteceu quando eles dominaram os naturais? Pessoal, eles dominando os naturais passaram a estarem contidos dentro dos inteiros, né? Eles tipo escravizaram os caras. E aí eles viveram aqui inteiros e naturais. Espera aí. Então, os naturais eram só os positivos, professor, é isso. Quando na frente do número não tem sinal, significa que ele é positivo, né? E aí eles foram dominados pelos inteiros. Então, quem são os inteiros agora? Agora, os negativos e os positivos, porque eles dominaram esse povo, tá? Mas, como tudo na história, né, gente, nunca acaba bem, é sempre difícil. E aí sempre tem guerra e um querendo dominar o outro. Vieram aí outro navio apareceu, que é o navio, ele tinha essa bandeira Q. Professora, Q do quê? Q de racionais. Ô, professora, por que não fizeram uma bandeira com R? Porque, gente, os números racionais são os números com vírgula, né? E aí, racional, por que eles puseram Q? Porque quociente é o resultado da divisão. E aí eles fizeram essa associação, Q de quociente, né? Então lembra, os racionais chegaram. O que são os racionais? Bom, a gente tinha os natureba, que era só os positivos. Depois vieram os inteiros que dominaram os naturebas. Então os inteiros são os positivos e os negativos. Inteiro, o que significa uma coisa inteira? Que não foi repartida, que não foi quebrada, né? A gente tá perto da Páscoa, o meu ovo é inteiro só meu, não vou dividir. Quando você quebra, você divide, ele deixa de ser inteiro, né? Então, são os racionais. Quem são esses racionais?
3, ixi, gente, escolhi, peguei uma caneta ruim. Foi mal, vamos lá. 3,4. A gente tem aqui as dízimas periódicas, 2,1, sabe aquela conta que você sempre fica fazendo e nunca acaba, e sempre repete o período? Tá aí. Quem mais que a gente tem aqui? Vamos pôr 40%. 40%, professora? Gente, porque 40% é 40 dividido por 100, que é 0,4. Então, a gente tem aí os racionais. Professora, o que aconteceu então? Bom, existiam os naturebas. Os naturebas foram dominados pelos inteiros, que eram os negativos. Então, inteiros, negativos e positivos, natureba só positivo, chegaram os racionais. Os racionais são os números com vírgula, os números negativos e os números positivos, porque ele escravizou, dominou todo mundo, tá? E aí, professora, acabou? Vai ter mais alguém dominando alguém? Aí é outra história, gente. Bom, formou-se parte do mundo real. Esse mundo dos números é conhecido por real, conjunto dos números reais. Só que tinha uns números que não se enquadravam em nenhum desses daqui. Eram os caras que piraram, né? São os caras fora da casinha. Eu ia estar aqui, gente. Ó, então eram os caras que não se encaixavam em nenhum desses. Quem são esses caras? São os números irracionais. Por exemplo, se você jogar aí na sua calculadora raiz quadrada de 2, você vai ver aí que não vai ter fim o resultado, né? 1,4142, blá, 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 e vai. Quem mais está aqui nos irracionais? Pi, né? O número pi aí que a gente usa para calcular circunferência, a gente aproxima para 3,14, mas ele também é um número irracional. Quando você faz uma conta de divisão e ela não tem fim, por exemplo, você tem lá 4,321,2003. Ah, professora, essa daqui também não tem fim, verdade. Só que essa daqui, a dízima periódica, tem um período. Sempre se repete o mesmo número. Quando isso acontece, a gente consegue escrever esse número em forma de fração. Esse número aqui a gente já não consegue escrever, por isso ele é irracional. Então, recapitulando aí a parte da história, professora, vai ter mais alguém dominando alguém? Já disse, aí é outra história, gente. Então, a gente tem aqui o mundo dos reais. No início era tudo lindo, só existiam os naturebas, eles eram tudo mais amor, mais paz, mais trabalho, mais saúde, mas aí eles foram dominados pelos inteiros, lembrei, inteiros, e aí os inteiros são os negativos, só que como eles dominaram os naturais, os inteiros são os negativos e os positivos, beleza? Depois a gente tem os racionais. Quem são os racionais? Os números com vírgula, né? Aí a gente tem aqui os racionais que dominaram os inteiros, então os racionais também são os números negativos e os números positivos. Racionais também são números inteiros, professora? Também. E os inteiros são números racionais? Claro que não. Se é inteiro, gente, não pode ter vírgula, beleza? E os fora da casinha, que também vivem nesse mundo dos reais, mas uma parte, tipo num quadradinho à parte, né, gente? Porque eles são meio fora da casinha, que é a raiz quadrada de 2, pi, né? Os números aí racionais que você não consegue reescrevê-los, né? Não dá para você transformar esse número, deixa eu pegar esse número aqui e escrever em forma de fração. Não dá. São os números irracionais. Se a gente fosse representar esse mundo numa reta, né, numa reta numérica, a gente tem aqui o marco, né, o 0, vamos fazer essa divisão. Aí a gente teria aqui o 1, né, e entre um número e outro, gente, existem infinitos números, né? Então, olha aqui, ó, aqui no meio, entre o 0 e 1, tem esse cara aqui, que é um número irracional. A gente tem aqui outro número irracional, raiz quadrada de 2, que é 1,41 aproximadamente, está depois do 1. A gente tem 2,5, é um número com vírgula, é um número racional. A gente tem o pi aqui, que é 3,14, isso aqui é pi, tá, gente? Ficou meio feio, mas eu vou fazer mais bonitinho aqui, ó. O pi tá depois do 3 e por aí vai.
E para cá a gente tem os negativos. Olha, esse aqui, ó. Esse aqui é um número inteiro, gente, 0,6. Ah, professor, ele é negativo, mas não é inteiro. Se é inteiro, não pode ter vírgula. A não ser que você faça assim, ó, 3,00. Aí pode, né? É inteiro. Tem vírgula, mas é inteiro. Sinto muito. É 3,00, gente. É inteiro, é 3. Beleza? Esse aqui já não é um número com vírgula, então ele é racional. Aqui a gente tem um número inteiro, né? Aqui a gente tem um número natural. E tudo isso aí faz parte dos reais. Será que você compreendeu? Vamos ver? Eu vou colocar uns números aí e você vai ter que colocar eles aí na casinha certa. Será que você vai conseguir? Vamos lá, vamos ver. Bom, pessoal, agora é com vocês. Nós temos esses números aqui e você tem que colocá-los no lugar certo, né? A qual aí lugar ele pertence. Onde será que você vai colocar cada um deles? Então, pausa o vídeo aí, tenta fazer e daqui a pouco acompanha o resultado. Vamos lá, olha só. Eu tenho aqui menos 2,25, né? Se a gente for ler esse número, menos 2 inteiros, décimo centésimo e 25 centésimos. Ele é um número negativo, mas ele não é inteiro. Ele foi dividido, então ele é racional. Ele vai ficar aqui, ó. Tá aqui, colocamos o cara no lugar certo. Isso aqui, ó, uma dízima periódica, perceba que tem sempre esse período se repetindo aqui, que é 54, 54. A gente consegue escrever esse número em forma de fração, né? Tem até essa aula aí no canal, ó. Então, ele também vai ficar aqui nos racionais, ele tá entrando aqui, ó. A gente tem raiz quadrada de 81, raiz quadrada de 81, que número que multiplicado por ele mesmo dá 81? 9, né? Então, a gente tem aqui, ó, conjunto dos números naturais, 81, tá? Ah, professora, não é mais ou menos 9? Não, aí é outra coisa. A gente diz que é módulo de 9, né? Então, raiz quadrada aí de número exato, a gente considera como número natural, beleza? A gente tem também aqui π menos 2. Você tem um número irracional, menos 2, gente. Não adianta, a conta que você for fazer aí com esse, em relação a esse número aqui, vai ser um número irracional, nem sempre, né? Mas nesse caso sim, então ele é irracional. Aqui eu tenho 0,1, ele é um número racional ali, né? Número com vírgula foi dividido, 0,1, tá aqui. A gente tem 1 sobre 3, se você for dividir, ó, 1 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 1? Não cabe, eu empresto um 0. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 10? 3. 3 vezes 3, 9, tira de 10, 1. Aí eu vou continuar essa conta, né? Ela não vai ter fim. Então, 1/3 também faz parte aqui dos números racionais. Depois a gente tem menos 1, ele é um número inteiro e negativo. Ele entra aqui, ó, menos 1. Depois, 4 elevado à terceira é 4 vezes 4 vezes 4, né? Ou 4 elevado ao cubo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Esse é um número positivo, ele tá disfarçado, ele entra aqui nos números naturais. Depois a gente tem menos 0,3. Ah, professora, é negativo, eu vou colocar aqui, tá? Só que ele foi dividido, gente. Se ele foi dividido, olha só, o nome é inteiro, então ele não tá mais inteiro. Ele entra aqui nos racionais, cuidado com isso. Aqui, ó, ele também está disfarçado esse número, 8, isso aqui se lê, 8 dividido por 4. 8 dividido por 4, gente, é 2. 2 vezes 4 é 8. Ele entra nos naturais, ó, ele está tentando escapar daqui, né? Então, ele está camuflado, mas ele é natural, tá, gente? Tá aí. Raiz quadrada de 5, você vai ver que não dá um número exato, né? 5 é um número primo,
ele faz parte dos irracionais. Menos 10 é um número inteiro e negativo, ele entra aqui. Depois a gente tem 0 dividido por 5. 0 dividido por 5. Que número na tabuada do 5 dá 0? 0, né? 0 vezes 5, 0, tira de 0 nada. Então, esse número aqui também está camuflado, é o 0. Ele entra aqui, ó, né? O que mais que a gente tem? Esse aqui é bem interessante, ó. É o inverta-me. O que é isso, professor? Inverta-me. Pessoal, inverta-me é isso aqui, ó. Deixa eu pôr a raiz quadrada de 81 aqui, ó. Igual 9. Pronto. Inverta-me. Quando você tem um número elevado a um expoente negativo, significa que você tem que inverter o número, né? Então, o que você vai fazer? Embaixo desse número aqui, é como se tivesse o número 1 embaixo do 3. Então, ele está pedindo para você inverter. 1 sobre 3, que é esse mesmo número aqui, né? Só que ele está camuflado aqui, portanto, ele é um número racional. 3 elevado a menos 1. E aí, foi bem? Acertou a maioria? Caiu numa pegadinha ou outra, mas deu para ir? Vamos elevar um pouco o nível e trazer aí mais exercícios para você praticar. Vem comigo. Bom, pessoal, agora eu trouxe umas questões aí um pouco mais cascudinhas. Geralmente elas caem em concursos e vestibulares. São sempre muito parecidas e o pessoal acaba caindo na pegadinha. Mas você é aluno do Matemática com a Lê. Você vai estar preparadíssimo. Então, olha só, a gente vai dizer se é verdadeiro ou falso, beleza? Vamos analisar. Menos 8 é um número inteiro, mas não é um número racional. Vamos lá. Menos 8 é um número inteiro, né, professora? Não tem vírgula, não tem vírgula. Ele é negativo, ele tá aqui dentro dos inteiros. Só que os inteiros tá dentro dos racionais. Então, se ele é inteiro, ele é racional. Portanto, menos 8 é um número inteiro, mas não é um número racional? Falso, né? E também um número racional. Falciane essa daqui. A soma de dois números naturais é um número natural. A soma de dois números naturais, vamos pegar aí. 4 mais 8. Os dois são naturais, né? São positivos, sempre vai dar um número positivo aí, né? Porque os naturais só são os positivos, então não tem como não dar um número natural verdadeiro. Cuidado aqui, a diferença entre dois números naturais é um número natural, nem sempre, né? Por exemplo, 3 é um número natural. É verdade, professora. E eu vou tirar 2. 3 eu vou tirar 2, dá 1, é um número natural, é verdade. Bom, mas e se eu fizer diferente? Se eu pegar 3 e tirar 4? E aí, gente? Nem sempre vai ser um número natural, né? Pode ser um número inteiro. Então, isso daqui vai dar menos 1, que já não é um número natural, é um número aí inteiro. Portanto, essa é falsa. O número representado por 0,5222 é um número racional. Ah, professora, é mentira, porque olha só, essa parte se repete e essa não. Gente, mas isso aqui, até se tivesse mais dois números aqui, a gente conseguia passar para frente, depois ele tem um período. Se você perceber que tem vários números e depois um período que se repete, ele é um número racional, dá para representar em forma de fração. Então, o número representado por 0,5222 é um número racional, sim, portanto, verdadeiro. A soma de dois números irracionais é sempre um número irracional. Vamos pensar. Os irracionais são os foras da casinha, né, professora? São os fora da casinha. Então, se eu somo um cara que é irracional, um número que não tem fim, com outro número que não tem fim,
Como é que eu vou fazer esse número, essa soma dar um número que tem fim, né? Se ele é irracional, ele não tem fim, teoricamente. Verdade, mas sempre quando a gente pensa nisso, a gente fica habituado só nos positivos. Nos naturais, a gente tem que pensar só nos positivos, mas quando ele fala de racional, de inteiro, de racional, a gente tem que pensar em número positivo e negativo. Então, suponha que eu vou somar isso aqui, que é um número irracional, né? Pi menos 2, é um número aí. Então, eu tenho aqui, ó, deixa eu ver onde que eu vou fazer, que tá bem apertadinho aqui, ó. Pi menos 2, e eu vou somar com outro número. Eu não tenho culpa que ele é negativo, mas é irracional. Ele é menos pi mais 2. É esse outro número que eu quero somar. Esse número é irracional? É irracional. E esse número aqui é irracional? É irracional. Vou juntar os dois, tá? Então, eu tenho pi menos 2, mais com menos, menos pi, mais com mais 2. Cara, você tem um pi e deve um pi, puf, seus pi sumiu. E aí você tem menos 2, você deve, e tem 2 para pagar, você ficou com 0. 0 é um número racional, né? É um número natural, é um número inteiro. Então, é falciane essa informação. Cuidado, porque a gente sempre fica bitolado só nos números positivos. E a gente tem que sempre pensar num número positivo e negativo, tá? Menos 3 é um número racional? Menos 3, professor, é um número inteiro, mas o inteiro foi dominado pelo racional. Então, menos 3 é um número inteiro e é um número racional, portanto, aqui, verdadeira. Gente, se a gente for pensar aí nos conjuntos, a gente pode generalizar dessa forma aqui, ó. Vou apagar esse aqui, que não é tão difícil, e aí dá para a gente finalizar o assunto. Olha só, os naturais, eles estão contidos, estão dentro dos inteiros, que estão contidos dentro dos racionais, que estão contidos nos reais. Professora, e os fora da casinha? Gente, aí a gente vai ter que fazer uma relação separada, né? Porque a gente pode dizer assim, os irracionais estão contidos nos reais. Só isso. Eles são fora da casinha. Então, a gente não pode pôr essa relação aqui. Então, como é que você lê isso na história, se fosse aula de história? Os naturais foram dominados pelos inteiros, que foram dominados pelos racionais, que tudo isso é o mundo dos reais, né? Na matemática, você lê os naturais estão contidos dentro dos inteiros, que estão contidos dentro dos racionais, que tudo isso está contido no mundo dos reais. E a parte, ele não está contido em nenhum desses, só está contido no mundo dos reais, que são os irracionais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A próxima aula aí, né, a gente toda sexta-feira tem aula para concurso Enem, eu venho com matriz. Então, várias aulas aí sobre matriz, é um assunto bem interessante. Eu tenho certeza que você vai compreender bem. Muito obrigada, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau!